Olá, você que acompanha o Maringá Post, e a gente tem a oportunidade hoje de receber aqui o professor José Carlos Barbieri, ele que é presidente do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. O professor Barbieri tem toda uma trajetória na educação, também é o reitor da UniCV e nos dá a honra da presença dele aqui no Maringá Post. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e falar com a gente, tudo bem? Olá, Ronaldo mesmo, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar contigo, com todos os seus telespectadores, todos os seus leitores, e poder apresentar um pouquinho do que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, que é o primeiro conselho neste molde no Brasil. Pois é, e o Conselho surgiu ainda na década de 1990, foi inovador e me parece que tem sido fundamental para que essa cidade, essa tão querida cidade de Maringá, ela seja hoje uma referência em qualidade de vida, também na economia, não? Pois é, ele surgiu lá na década de 90, houve todo um movimento de 94 a 96, repensando a nossa cidade. Nós utilizamos a palavra repensando naquela época, porque Maringá é uma cidade planejada. E no Repensando Maringá, foi exatamente no momento que Maringá estava dependendo muito que exclusivamente da agricultura, do agronegócio. E naquele momento o agronegócio não estava bom para a cidade. Então, o movimento Repensando Maringá foi justamente para o que nós queremos para a nossa cidade, já que é uma cidade planejada. Que tipo de indústria nós queremos? Indústria que vai trazer poluente, que tem pouco valor agregado de salário, ou nós vamos trazer uma indústria que tem um valor agregado maior, que não produza resíduos, que a gente não tem que depois ficar pensando como será a destinação deste resíduo. Então, lá, né, em 1996, houve um movimento que foi capitaneado primeiro pela ACIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá, pelo SEBRAE, mas daí a sociedade civil toda organizada veio. As igrejas, os sindicatos patronais, na época a Universidade Estadual de Maringá, maçonaria, Rotary, Lions, e naquele momento foi criado, então, um movimento grande envolvendo toda a cidade. E, olha que coisa interessante, o Cuca, José Carlos Valêncio, na época, ele era o presidente da Câmara Municipal de Maringá. E houve, então, a aprovação de uma lei criando o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá e também criando o Fundo Municipal de Desenvolvimento, destinando 2% do que é arrecadado para o município para o desenvolvimento econômico. Este dinheiro não vem para o CODEM, mas orienta quem está no poder, o prefeito, certo? A direcionar 2% do que é arrecadado para o desenvolvimento econômico do nosso município. E esse é um ponto bastante interessante, né? Sempre que eu falo sobre desenvolvimento econômico e trago a cidade de Maringá como referência, a gente pensa muito em como o planejamento, né, de uma cidade, de um estado, de uma nação pode fazer a diferença quando você pensa em longo prazo, né? Você citou que lá na década de 90 o objetivo era repensar Maringá, verificar o que poderia ser feito, ou seja, a sociedade civil organizada acordou para isso junto com o poder público e pensou a cidade para mais de 20 anos naquela ocasião. E hoje a cidade continua sendo planejada, inclusive até 1947, é isso, né, professor? Exatamente. Em 1996, foi criado, então, um movimento Repensando Maringá 2020. Porém, quando nós chegamos em 2010, todos os indicadores que foram relacionados para atingirmos em 2020, nós já tínhamos atingido. Então, em 2010, nós tivemos o Repensando Maringá 2030. Porém, novamente, quando nós chegamos ali por volta de 2015, 2016, os indicadores já estavam também sendo atingidos. Daí que houve, então, a contratação
da Price, que é uma consultora internacional, mundialmente conhecida, e ela veio para nos ajudar a criar um master plan, que é justamente o Repensando Maringá 2047, que é quando a nossa cidade irá completar 100 anos. E o legal é que, para o Master Plan, nós tivemos a elaboração de uma missão, que é tornar-se Maringá a melhor metrópole do interior do Brasil, com elevada qualidade de vida, sendo referência nacional em atividades econômicas de alto valor agregado, com potencial de internacionalização. Por isso que agora a internacionalização do aeroporto é uma peça-chave, e com nível de integração da sociedade civil organizada com a gestão pública comparável à das melhores cidades do mundo para se viver. É muito bacana isso, né? Observar todo esse desenho e também os desafios, né, que são colocados. Um ponto, professor, que sempre a gente pensa em relação a Maringá, é que a cidade, inicialmente, ela não tinha sido projetada para ter aí mais de 400 mil pessoas. Hoje nós temos mais de 400 mil pessoas e já se fala, né, que nos próximos anos, assim, muito rapidamente, a gente deve estar chegando a 500.000 de pessoas. Que desafios são impostos por esse crescimento tão significativo do número de pessoas, ou seja, do tamanho da população? Então, o que o CODEM faz para contribuir? Porque é interessante as pessoas saberem que o CODEM ele tem como lema. Então, nós temos um lema que é comunidade e governo, juntos construindo o futuro. Este é o nosso lema. E a gente tem uma missão, a missão que é de promover o desenvolvimento econômico sustentável mediante a articulação da sociedade civil organizada com os poderes constituídos. E o mais interessante, quem é o presidente de honra do CODEM? É o prefeito. Então, tudo que nós vamos construindo, nós construímos juntamente com o governo, com o prefeito. E para a gente poder chegar lá em 2047, com esse planejamento, mantendo a qualidade de vida, já que nós somos a melhor cidade para se viver no Brasil, falando de cidades com mais de 100 mil habitantes, pela qualidade de vida, para criar os nossos filhos, para fazer negócios, nós temos no CODEM, para ajudar a prefeitura, para ajudar o nosso município, 7 câmaras, que são câmaras agora que elas são perenes, elas não vão deixar de existir. Então, nós temos a Câmara Técnica de Educação, onde nós discutimos a educação, desde a educação infantil até o doutorado. Então, nós temos nesta Câmara pessoas que vêm da educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, que tem do ensino médio, do ensino superior, e ali a gente começa a traçar. E a gente observou que nós precisamos melhorar a formação dos nossos professores, para a gente ter um alto nível de educação em sala de aula. E outra coisa também que nós já detectamos, nós precisamos premiar as boas práticas. Então, o que os professores, as instituições estão fazendo para que a gente premie e dê publicidade ao que está sendo feito? Outra coisa, o município entrega para o Estado, as escolas municipais entregam para as escolas estaduais um IDEB de 7. E o IDEB que o Estado tem e dá para o ensino superior é de 4,5. Então, nós temos que cuidar da transição, quando ele sai do Fundamental 1, vai para o 2 e vai para o ensino médio. E nós temos que cuidar também da evasão, que é muito grande. Estou dando como exemplo a educação, que eu sou do setor, mas além da educação, nós também temos a Câmara Técnica de Saúde, que foi muito importante no momento da pandemia, juntando então os hospitais municipais, o Hospital Municipal com o HU e mais todos os laboratórios e hospitais e clínicas privadas, para a gente ter ali estratégia para passarmos pela pandemia. Nós temos também a Câmara Técnica de Tecnologia da Informação e Comunicação, porque hoje nós temos aqui em Maringá mais de 400 empresas da área de TI, e a gente tem uma demanda muito grande para a contratação de mão de obra.
existem muitas vagas abertas nas empresas. A gente precisa formar essas pessoas. Então, essa Câmara Técnica faz isso. E nós também temos aqui a Câmara Técnica de Finanças e Seguro. A Câmara Técnica de Finanças, por exemplo, ela tem um projeto muito legal, muito interessante, que é para a formação do consumidor do futuro, para que Maringá se torne uma cidade próspera. Então, a gente tem a formação da educação financeira, já formamos quase 100 professores da rede pública, municipal, estadual e da rede privada, para que esses professores, em sala de aula, comecem a formar, então, o consumidor do futuro, levando, né, em consideração que eu não posso gastar mais do que eu ganho, que eu tenho que poupar. E temos também, Maringá sempre foi discutido como sendo uma cidade que é uma cidade de turismo de negócio. Então, nós temos a Câmara Técnica de Turismo, que discute o turismo na nossa cidade. Que lugares que nós temos para trazermos eventos, que eventos nós podemos trazer, o que nós podemos também proporcionar às pessoas que nos visitam. Então, por exemplo, Natal Encantado é um item que a gente discute muito. E nós temos a Câmara Técnica de Urbanismo, temos que discutir a nossa cidade. Em determinados momentos, a gente tem aí o congestionamento de 5 minutos, mas já dá um desespero na cidade. O que nós temos que fazer? Então, temos que pensar no plano diretor da cidade, aonde nós vamos ter zonas industriais, zonas residenciais, como que nós vamos tratar o RIV, que é o relatório de impacto de vizinhança, quando tem uma indústria, quando tem um condomínio, até mesmo quando tem uma escola. Então, nós temos hoje mais de 200 voluntários, todos nós somos voluntários, nós só temos 4 colaboradores que recebem salários, os demais são todos voluntários que estão nessas câmaras e que estão exatamente planejando o Maringá que nós queremos, porque realmente, muito em breve, a gente vai chegar aí aos 500 mil habitantes, já que nós estamos com 440 mil hoje, né? Pois é, professor. E você pontuou muito bem que há todo um pensamento para se formar uma mão de obra mais qualificada, né? Para assegurar justamente para algumas áreas que a cidade tem tido um desenvolvimento muito significativo. Porém, por outro lado, quando você tem um crescimento tão significativo da população, há também uma demanda de empregos que não necessariamente são empregos de uma natureza mais técnica, que requer uma habilidade maior, como, por exemplo, na área de tecnologia da informação, que a cidade tem crescido demais, né? Nessa área, o desenvolvimento é muito significativo. E como a cidade tem lidado justamente com essa outra questão, que é justamente assegurar esse emprego para essa grande massa populacional que é significativa na cidade. Há uma demanda, inclusive, das cidades da região, né, que vem para Maringá buscando trabalho, né, Sarandi, Paissandu, Marialva, e algumas cidades, inclusive, um pouquinho mais distantes, que buscam trabalho em Maringá, em que a cidade tem lidado com isso, justamente para assegurar esse trabalho porque uma cidade ela não depende apenas dela ser rica, né, do ponto de vista econômico. Ela sofre influência, inclusive, dos municípios do seu entorno, que se são pobres, se têm seus gargalos, acabam trazendo para a cidade, inclusive, problemas como a violência. Exatamente. Nós não podemos pensar em Maringá como sendo uma cidade isolada, um oásis. Nós temos que pensar hoje juntamente, principalmente com essas 3 cidades, Sarandi, Paissandu e Marialva, porque são exatamente dessas cidades que vêm muitos dos profissionais que trabalham aqui nas nossas empresas, nas nossas organizações. Então, hoje, o CODEM, juntamente com a Cassinor, que é a coordenadoria das associações comerciais da região noroeste do estado do Paraná, já está pensando juntamente com o SEBRAE, juntamente também com algumas entidades, da importância de ajudarmos no desenvolvimento destas cidades. Porque assim a gente vai ter uma melhor educação, a gente vai ter uma melhor saúde e vamos ter também uma melhor segurança. Porque quando a gente divulga, Maringá é a melhor cidade para se viver do Brasil em qualidade de vida, em geração de negócios, o que acontece? As pessoas vêm para cá.
Agora, nós não podemos fechar nossa cidade, mas nós podemos, juntamente com outros municípios, pensar no desenvolvimento econômico e muitas vezes até termos ações que são ações sociais, para podermos ajudar essas pessoas a terem casa, a terem emprego, tendo emprego terão renda e elas aí poderão então consumir, poderão ajudar a fazer a roda da economia girar. É a única forma de assegurar dignidade, né, para todas essas pessoas que acabam sendo atraídas Exatamente. para a nossa região. Professor, para a gente fechar o papo, eu acho importante a gente deixar um capítulo aqui justamente para a educação, que é sua área de paixão, né? Sua área primeira de dedicação há tantos anos. Qual tem sido a importância, principalmente do ensino superior, para esse desenvolvimento econômico da cidade, para a atração de pessoas? Porque me parece, né, que Maringá se tornou, ao longo dos anos, um verdadeiro polo no ensino superior, não? Exatamente. E, né, só pegando minha paixão, esse amor que eu tenho pela educação, eu hoje tenho 55 anos, eu entrei como professor aos 17. Então, desde os meus 17 anos, estou dentro de uma instituição de ensino. Comecei na educação básica, hoje estou no ensino superior. Então, as instituições de ensino superior, elas são significativas no desenvolvimento econômico da cidade. Por quê? Por formar uma mão de obra qualificada. Dessa forma, ela ajuda o setor produtivo a contratar essa mão de obra qualificada, que vai trazer inovação, criatividade, que vai trazer ideação para as nossas empresas. Desta forma, a gente vai gerar emprego e, gerando emprego, a gente vai trazer também renda. E é importante também te dizer o seguinte, quando a gente fala da educação, ela é considerada fundamental para o desenvolvimento do capital humano, para desenvolvimento também econômico e é necessário para inovação, certo, tecnológica, que é um dos motores do crescimento econômico. E Maringá, de acordo com o censo, né, que a gente tem de 2020, possui hoje 12 instituições de ensino superior que tem campus sede aqui na nossa cidade e nós temos, né, quer dizer, lá em 2020, que é o último censo da educação superior do Brasil, e esse ano nós vamos ter outro, nós temos então aqui em Maringá as 12 instituições de ensino superior com campus sede, certo? E mais 52 polos à distância. E quando a gente fala de Maringá, nesse polo educacional, Maringá possui hoje em torno de 32.196 alunos presenciais no ensino superior e em torno de 17 mil alunos que moram aqui, mas que estão fazendo, né, um curso à distância. Então, são maringaenses, mas estão estudando à distância. São cerca de Né? 50 mil pessoas, né, professor? É muita gente. É um dado muito Exatamente. positivo. Muito, mas muito positivo mesmo. E o nosso setor hoje, ele gera em torno de 11 mil empregos, que são empregos diretos, e quase 3 mil docentes que estão atuando nas instituições de ensino, sendo que 93%, olha a porcentagem, 93% tem estrito sensu, ou seja, são mestres ou doutores. Desta forma, evidencia a qualidade, né, do profissional que está atuando dentro das instituições de ensino superior. E uma coisa muito importante também, Ronaldo, que é o seguinte, nós vamos ter o setor de educação, ele é o quinto setor que mais arrecada imposto sobre serviço aqui em Maringá. Então, nós estamos atrás somente do setor de saúde, do setor financeiro e de seguros, e nós temos também o setor de TI, que estão na nossa frente. Depois vem quem? A educação. Um dado extremamente positivo aí que mostra justamente esse crescimento, né? E pelo que a gente observa, justamente da movimentação das instituições de ensino, a tendência é não parar, né, professor? Exatamente, não parar. Então, hoje nós temos, né, um centro universitário, na realidade, dois centros universitários, que tem programas de mestrado. Nós temos duas universidades, uma privada, certo? Que tem dois programas de doutorado e três de mestrado. E nós temos
a universidade pública, que tem mais de 50 programas de mestrado, em torno de 30 de doutorado. O que acontece com tudo isso? A gente está sempre formando uma mão de obra qualificada. E como a cidade tem uma excelente qualidade de vida, as pessoas querem ficar morando em Maringá. E isso ajuda não só as instituições de ensino superior, mas também o setor produtivo, que se nós tivermos um colaborador que está, né, já com título de mestre ou de doutor, com certeza ele vai ajudar muito na inovação, na ideação, na criatividade, no empreendedorismo dentro das nossas organizações, né? Professor, muito obrigado por fazer esse retrato aqui do desenvolvimento econômico da nossa cidade, dos desafios que são apresentados, mas principalmente, né, por a gente observar que tanta gente está mobilizada hoje para pensar a cidade e pensar a cidade em médio e longo prazo. Muito obrigado. Ronaldo mesmo, eu que agradeço a oportunidade de poder falar com você, poder falar com, né, os teus telespectadores. Foi um Muito prazer, obrigado. professor. Nós conversamos hoje com o professor José Carlos Barbieri, ele que é presidente do CODEM, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, também reitor da UniCB.